Se as suas plantas não crescem como deveriam, se ficam estagnadas por meses, folhas pequenas, caules finos, aparência fraca, e você já tentou adubo, já tentou trocar de vaso, já tentou regar mais, regar menos, colocar no sol, tirar do sol, então preste muita atenção porque o problema pode não estar em nada do que você está olhando agora. Existe um erro silencioso, invisível para a maioria das pessoas, que bloqueia o crescimento das plantas mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo. E ao longo deste vídeo eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro, por que ele trava o desenvolvimento, como identificar se ele está acontecendo aí na sua casa e o que fazer para corrigir de forma definitiva. E mais importante, vou explicar por que quase ninguém fala sobre isso, mesmo sendo o fator mais determinante para crescimento saudável. Fica comigo até o final porque existe um detalhe específico que muda completamente a forma como você deve cuidar das suas plantas, e ele geralmente passa despercebido. Primeiro, vamos entender uma verdade fundamental. Planta não cresce porque você colocou adubo. Planta não cresce porque você colocou uma misturinha. Planta não cresce porque alguém disse que babosa, arroz ou casca de ovo fazem milagre. Planta cresce quando 3 pilares estão equilibrados: luz adequada, solo funcional e sistema radicular saudável. Se um desses 3 falha, o crescimento trava, e a maioria das pessoas foca no que é visível, folhas, e ignora o que realmente controla tudo, as raízes. Toda planta é, biologicamente falando, um sistema de troca. A parte aérea produz energia através da fotossíntese, mas quem permite que essa energia seja usada para crescer são as raízes. Se a raiz não respira, não absorve nutrientes e não se expande, a planta simplesmente entra em modo de sobrevivência. E é aqui que começa o erro mais comum. O erro que trava o crescimento da maioria das plantas é solo compactado e encharcado cronicamente. Não é falta de adubo, não é falta de vitamina, não é ausência de truque secreto, é falta de oxigênio nas raízes. Raiz precisa de oxigênio para respirar. Sim, raiz respira. O que quase ninguém explica é que o solo não deve ser apenas nutritivo, ele precisa ser estruturalmente aerado. Quando você rega demais, ou quando usa um substrato muito pesado, ou quando o vaso não tem drenagem eficiente, os espaços de ar dentro do solo são preenchidos por água. E sem ar, a raiz sofre hipóxia. Raiz em hipóxia reduz a absorção de nutrientes. Com menos nutrientes, a planta desacelera crescimento. Folhas diminuem. Internódios encurtam. A planta parece parada no tempo. Agora presta atenção nisso porque é crucial. Muitas pessoas veem a planta fraca e pensam falta adubo. Colocam mais fertilizante. O que acontece? A raiz já estressada recebe mais sais minerais. Isso aumenta a pressão osmótica no solo. A planta precisa gastar ainda mais energia para absorver água. Resultado: estresse duplo. Crescimento ainda mais lento. Esse é o ciclo invisível que trava a maioria das plantas domésticas. Mas como saber se esse é o seu caso? Existem sinais claros. Crescimento lento mesmo na primavera ou verão. Folhas menores do que o padrão da espécie. Solo que demora mais de 3 dias para secar superficialmente. Cheiro levemente azedo ao mexer o substrato. Raízes escurecidas ao transplantar. Se pelo menos 2 desses sinais estão presentes, existe grande chance de compactação e excesso de umidade. Agora vem um ponto que quase ninguém ensina corretamente. Drenagem não é colocar pedrinha no fundo do vaso. Isso é mito antigo. Camada de brita no fundo não melhora a drenagem real, ela apenas desloca o ponto de saturação de água. O que realmente melhora a drenagem é substrato com partículas de diferentes tamanhos que criam macroporos permanentes. Isso significa misturar matéria orgânica estável com materiais estruturais como perlita, areia grossa lavada, casca de pinos compostada ou fibra de coco bem processada. O objetivo é criar espaço para ar e água coexistirem. E aqui entra outro erro silencioso: substrato envelhecido. Com o tempo, matéria orgânica se decompõe, partículas se quebram e o solo fica mais fino e compacto. Mesmo que no começo estivesse perfeito, depois de 1 ou 2 anos ele pode se tornar denso. Planta começa a travar crescimento sem que você perceba a mudança gradual. É por isso que replantio periódico não é estética, é fisiologia. Agora vamos falar do segundo pilar: luz. Você pode corrigir o solo, ajustar rega,
usar o melhor adubo do mundo, mas se a planta não recebe intensidade luminosa adequada, ela não tem energia para crescer. Fotossíntese depende de luz suficiente. E luz de janela fraca muitas vezes não é suficiente para espécies que precisam de sol pleno ou meia sombra brilhante. Um erro comum é confundir claridade com luminosidade adequada. Ambiente claro para nós não significa intensidade fotossintética ideal para a planta. O resultado é crescimento lento, folhas espaçadas, coloração verde pálida. A planta está sobrevivendo, não prosperando. Existe uma pergunta que você precisa se fazer. Essa planta cresce naturalmente sob sol direto, sob dossel filtrado ou em ambiente de sombra profunda. Cada espécie tem uma adaptação evolutiva. Colocar uma planta de alta demanda luminosa num canto interno é condená-la a crescimento limitado. E o detalhe que quase ninguém percebe é que mesmo plantas consideradas de sombra ainda precisam de boa luminosidade indireta constante, não escuridão. Agora, antes de falar do terceiro pilar, preciso reforçar algo importante. Crescimento não é linear o ano inteiro. Plantas têm ciclos. Em climas tropicais há menor variação, mas ainda assim existe influência de temperatura e fotoperíodo. Em períodos mais frios ou de menor luz, crescimento desacelera naturalmente. Forçar adubação pesada nesses momentos pode gerar acúmulo de sais e estresse radicular. Saber respeitar o ritmo biológico é parte do cuidado correto. O terceiro pilar é nutrição equilibrada. E aqui existe outro mito comum. Mais fertilizante significa mais crescimento. Não funciona assim. Planta precisa de macro e micronutrientes em proporções adequadas. Nitrogênio estimula crescimento vegetativo, mas em excesso gera tecidos frágeis e suscetíveis a pragas. Fósforo é essencial para raízes e energia celular. Potássio regula processos metabólicos e resistência. Além disso, cálcio, magnésio, enxofre e micronutrientes como ferro, zinco e manganês são fundamentais para funcionamento enzimático. Deficiência real causa sintomas específicos, mas excesso também causa bloqueios de absorção. O equilíbrio é o que promove crescimento sustentável. Agora eu vou conectar tudo para você entender onde está o erro invisível mais comum. A combinação de pouca luz com excesso de água. Esse é o cenário clássico que trava plantas em apartamentos. Pouca luz reduz taxa de fotossíntese. Com menos energia sendo usada, o consumo de água diminui. Se você continua regando no mesmo ritmo, o solo permanece úmido por mais tempo. Raízes sofrem, crescimento para. E você acha que falta adubo. Esse ciclo é responsável por grande parte das plantas que não vão para frente. Como corrigir isso na prática? Primeiro, ajuste rega com base no tempo de secagem do substrato, não em calendário fixo. Insira o dedo 2 a 3 centímetros no solo. Se ainda estiver úmido, espere. Segundo, garanta que o vaso tenha furos amplos de drenagem. Terceiro, reestruture o substrato para permitir oxigenação. Quarto, avalie a luz real que a planta recebe. Se necessário, aproxime da janela ou utilize iluminação artificial de espectro adequado para plantas. Sim, luz artificial pode funcionar muito bem quando dimensionada corretamente. Agora um ponto técnico importante. Raízes crescem em busca de água e nutrientes. Se o solo é constantemente úmido, elas não têm estímulo para expandir profundamente. Em regas mais espaçadas e profundas, as raízes se desenvolvem mais, aumentando capacidade de absorção e sustentação. Isso gera planta mais forte e crescimento mais vigoroso. É fisiologia básica de adaptação. Outro fator real que trava crescimento é vaso pequeno demais por tempo prolongado. Raízes começam a circular, formando espiral. Isso reduz eficiência de absorção e pode levar a estresse crônico. Se a planta para de crescer e você já corrigiu luz e rega, verifique se o sistema radicular está ocupando completamente o vaso. Transplante para recipiente ligeiramente maior, nunca exageradamente maior, porque vaso grande demais também retém excesso de umidade. Existe ainda o fator pH do solo. A maioria das plantas ornamentais prefere faixa levemente ácida a neutra. Se o pH estiver muito alto ou muito baixo, nutrientes ficam indisponíveis mesmo que estejam presentes. Esse é um erro invisível porque você aduba, mas a planta não consegue absorver adequadamente. Em cultivo doméstico, usar substrato de boa procedência e evitar água excessivamente alcalina
já reduz bastante esse risco. Agora eu quero que você pense no seguinte: crescimento saudável não é resultado de uma intervenção isolada, mas de sistema equilibrado. Se você corrigir apenas um fator e ignorar os outros, o resultado será limitado. E é por isso que tantas técnicas milagrosas parecem funcionar temporariamente. Às vezes, ao mexer na planta para aplicar um truque, a pessoa sem perceber melhora a aeração do solo ou ajusta a luz. O crescimento que acontece depois não é do ingrediente mágico, é da correção indireta de um fator essencial. E aqui está o ponto que prometi revelar. O verdadeiro erro que trava crescimento é tratar sintoma em vez de causa. Folha amarela não é doença isolada, é resposta fisiológica. Crescimento lento não é falta de sorte, é sinal de desequilíbrio ambiental. Quando você aprende a ler os sinais da planta, deixa de depender de soluções aleatórias. Se você aplicar o que foi explicado aqui, corrigir drenagem, ajustar luz, respeitar ciclos, equilibrar nutrição, evitar excesso de água e monitorar raízes, suas plantas não vão crescer da noite para o dia, mas vão mostrar progresso consistente e visível nas semanas seguintes. Crescimento real é gradual, estruturado e sustentável. Não é explosão artificial, é desenvolvimento saudável. E agora, eu te deixo com uma reflexão prática. Antes de adicionar qualquer produto na sua planta, pergunte se as raízes estão respirando, se a luz é suficiente e se o solo está estruturalmente saudável. Se essas 3 respostas forem positivas, aí sim pense em nutrição complementar. Essa ordem muda completamente os resultados. Plantas não precisam de truques secretos. Precisam de ambiente correto. E quando você oferece isso, o crescimento deixa de ser um mistério e passa a ser consequência natural.